Olá, a paz do Senhor a todos. Está no ar mais uma edição do programa Cristo na Mente Brasil Diferente, com oferecimento de ITCID. Pensou teologia? Faça ITCID. O nosso slogan é Teologia, Cultura, História, Método e Mensagem. No programa de hoje, nós iremos falar sobre teologia e psicologia. Qual a relação da teologia com a psicologia? Possessão demoníaca. Será que isso tem a ver com problemas psicológicos? Será que tem a ver com problemas psicossomáticos? Você aí de casa já pode tocar nos seus alunos, ligar no telefone e dizer: está no ar o programa Cristo na Mente Brasil Diferente. No programa de hoje nós iremos falar com o pastor psicólogo Djalma Lopes, ele que é uma autoridade no assunto. Pastor, é um prazer ter o senhor conosco no programa de hoje. A paz do Senhor, pastor Paulo Henrique, a todos os internautas, é uma satisfação poder estar aqui para dar essa cooperação, essa contribuição aqui nessas reflexões sobre teologia e psicologia. Glória a Deus. O pastor Djalma, para quem não conhece, ele é uma autoridade no assunto, ele é teólogo, pastor da Assembleia de Deus do Ministério do Madureira no braço do pastor Samuel Ferreira, ele é psicólogo e dá aula em vários seminários de teologia e psicologia há mais de 25 anos. Então hoje nós vamos explorar bastante o conhecimento e a autoridade do pastor Djalma nesse quesito teologia e psicologia. Pastor, nesse nosso programa eu queria perguntar para o senhor, já começando a falar sobre, tem alguma relação, a pessoa, por exemplo, ela apresenta alguns problemas psicossomáticos, a possessão demoníaca, como a gente tem um exemplo ali na Bíblia, do endemoniado de Genezaré, o pessoal que está nos ouvindo conhece como endemoniado de Gadara, né, na cidade de Genezaré. Tem alguma coisa a ver? Tem problema? Não tem? É só possessão demoníaca? Gera algum problema psicológico? Como que é essa questão? Essa fusão de religião e psicologia, ou teologia e psicologia, vai nos dar essa bagagem, esse pano de fundo para a gente começar a pensar de uma forma diferente da que algumas pessoas extremamente fundamentadas em algumas questões religiosas somente existem uma interpretação equivocada. Logicamente, do ponto de vista bíblico, nós sabemos que há casos claros de possessão. Nós não podemos descartar essa hipótese, essa ideia. Entretanto, dentro de uma perspectiva psiquiátrica, mais médica e de uma perspectiva psicológica, é sabido que tem pessoas que têm problemas, disfunções neurológicas, e por conta dessas disfunções neurológicas, onde os seus neurotransmissores não estão trabalhando adequadamente bem, então de repente essas pessoas podem apresentar algum tipo de quadro que nós chamamos de uma psicopatia, a esquizofrenia, A esquizofrenia. E pode levar essa pessoa a quadros assim comportamentais extremamente negativos, e essa pessoa certamente vai precisar de uma intervenção medicamentosa, Uma intervenção medicamentosa para tratar essa psicopatia que ela está, que ela absorveu, De alguma forma ela foi levada a esse tipo de quadro clínico, Professor, olhando o texto de Marcos capítulo 5, a gente consegue analisar o caso do endemoniado de Genezaré. Dá para dar alguma patologia? Dá para fazer algum receituário ali para aquele caso? Dá para entender o que ele tinha, analisando da parte psicológica ali no texto? Porque a Bíblia fala que ele descia rolando, a Bíblia fala que ele se batia, ficava isolado nas cavernas, se prendia com corrente. Como que é isso? Dá para fazer alguma análise clínica ou não? Olha, um comportamento, uma performance de um profissional frente a isso, e aí fica uma orientação para pastores, para familiares, é assim: se você tem uma pessoa que está apresentando um quadro clínico importante dessa natureza, está se jogando no fogo, na água, as correntes não conseguem prender essa pessoa, você está orando e essa pessoa não está tendo nenhum tipo de resposta, ainda que sejam demônios, de repente a gente vai precisar orar um pouquinho mais, talvez, se for uma situação específica de demônio, porque tem coisas que não necessariamente são. Perfeito. Podemos rotular assim
precocemente, precipitadamente e achar que tudo é demônio. Agora vamos imaginar que sim, que seja demônio, mas que não, a gente não está conseguindo um resultado significativo. Essa pessoa deva ser encaminhada para um serviço de psiquiatria ou de neurologia e vai ter que haver uma intervenção medicamentosa para que essa pessoa não fique nessa condição depreciativa por muito tempo, até que Deus venha curar ou libertar, se for efetivamente um caso de possessão demoníaca. Mas enquanto isso não acontece, vai precisar uma intervenção medicamentosa por parte de um médico, um psiquiatra, um neurologista, para que esse problema seja amenizado, né? Glória a Deus. Esse é o programa Cristo na Mente Brasil Diferente. Você está ligadinho em nossa sintonia. É sempre um prazer ter você conosco. Professor, em que período a psicologia passa a fazer parte na grade dos cursos de teologia? Na verdade a gente vê algumas pessoas como James Leuba, em 1914, um psicólogo suíço radicado nos Estados Unidos, que começou a fazer essa fusão de teologia, de religião, do processo religioso e psicologia. Ele fez uma análise na época com 1000 cientistas, né? Não numa perspectiva epistemológica, científica, né? Da teoria do conhecimento, ou seja, se é verdade, se não é verdade, até que ponto isso pode ser aceito ou não aceito, até que ponto que há uma consistência ou uma fundamentação. Não, a perspectiva do levantamento de James Leuba em 1914 não foi essa. É para saber qual era a percepção que esses 1000 cientistas, dentre eles 400 cientistas que eram pessoas extremamente nobres, extremamente conceituadas, para ver qual tipo de relação, né, perceptiva que eles tinham com o fenômeno, né, com aquilo que o processo religioso aparenta, ele fomenta. Né? Então aí a gente começa a perceber os primeiros experimentos na primeira metade do século XX. Teve um outro homem também, chamado William James, de 1842 a 1910, ele também norte-americano, ele começou a dar as primeiras pinceladas também sobre essa relação de filosofia, aí tem um outro componente, filosofia, religião, psicologia. Ele até escreveu uns trabalhos relevantes sobre a ciência psicológica, mas sempre levando em consideração o processo psicológico e religioso que vai rebuscar alguns processos que foram fomentados por filósofos em 200 anos antes de Cristo. Perfeito. E aí hoje a gente tem bastante, você entra agora nessa questão da psicologia pastoral, né? Eu creio que em 10, 15 anos, mais tardar, o pessoal está se ocupando muito, né, com essa área da psicologia na questão do curso de teologia, por conta dos problemas residentes no dia a dia, na questão não só do pastorado, mas na questão da dificuldade mesmo que o próprio aluno de teologia tem encontrado na questão do exercício pastoral. Amanhã ou depois na igreja chega um aluno ou um paciente, um irmão com problemas de que a filha foi estrupada, teve problemas de que perdeu o filho ou o pai, e aí entrou essa questão junto com a teologia para saber não só aquilo que o senhor falou, não ser ignorante a ponto de falar, não, isso é só espiritual, vamos orar, está resolvido. Mas tem um tratamento, né? Tem um acompanhamento que deve ser feito. Perfeito. Eu como psicólogo, pela vontade de Deus, eu tenho a formação psicológica, sou teólogo também, mas sempre a gente submete tudo a Deus, a teologia a Deus. Glória a Deus. Agora, existem fatores desencadeantes do comportamento que eles devem ser vistos dentro dessa dualidade espiritual e material e científica. Então, hoje em dia, graças a Deus, nos cursos de teologia, nós temos as cadeiras de clínica pastoral, alguns segmentos acadêmicos chamam de aconselhamento pastoral,
ou dentro da cadeira de teologia pastoral, onde você tem também a clínica pastoral lá embutida dentro de teologia pastoral. Então é muito importante que nestas aulas o aluno vai ter um outro viés interpretativo dessa realidade. E há algum tempo atrás, e ainda hoje tem pessoas que às vezes podem se fixar nessa falsa ideia de que a depressão é coisa do demônio. Eu vejo, por exemplo, e isso é tratado até por psiquiatras, o Dr. José Infante e o Dr. José Infante Júnior, eu me lembro dos primeiros, um livreto que eu li desse psiquiatra cristão. Então ele falava, por exemplo, do episódio depressivo de Elias, né? Que lá em 1 Reis a gente vê ele lá no Monte Carmelo, diante de 450 profetas de Baal, cheio de ânimo, e posteriormente nós vemos esse homem lá na caverna, lá em Horebe, no Monte Sinai, todo depressivo, e nós vemos Deus se manifestando e dizendo, Elias, que fazes aí? Estava depressivo, mas não era uma depressão demoníaca, não é? Era uma depressão muito associada a alguma coisa que a gente vai falar aqui no momento posterior, muito associada com a síndrome de Burnout, não é? Então aquele desgaste psicológico, emocional que aquele homem teve diante de um monarca, o rei Acabe, diante de 450 profetas de Baal. Então o desgaste emocional, físico que esse homem teve foi muito grande. Então esse dado é importante, porque às vezes um episódio depressivo pode ser resultante de um fator desencadeante espiritual, como no caso de Saul. Sim. Como no caso de Saul, eu vejo lá um caso de opressão em que alguém a grosso modo poderia diagnosticar ou interpretar como uma depressão. Agora, não necessariamente, às vezes a depressão ela pode ser decorrente de um problema na tireoide, nas suprarrenais, não é? Na glândula hipófise, paratireoide, enfim, sistemas glandulares aonde um endocrinologista, que é um médico especializado nessa área, vai ter um diagnóstico mais definitivo. A cadeira de clínica pastoral ela vai levantar essas e outras reflexões com a afã de dar uma nota de esclarecimento para os alunos formandos em teologia. Glória a Deus. Professor, até meados de 1990, era raro um cristão procurar algum psicólogo quando acontecia um quadro de deficiência na sua família, por qualquer outro motivo. Hoje isso tem mudado e os cristãos estão procurando bastante os psicólogos, procurando tratamento, procurando ajuda psicológica profissional. Na opinião do senhor, o que isso tem mudado? Por que esse grande crescente? É satisfatório, é insatisfatório? Como o senhor vê isso? Eu vejo que é satisfatório, não querendo aqui vender de forma barata, não é? De forma irresponsável o serviço de psicologia, porque eu exerço a atividade profissional de psicólogo. Não. Mas existem situações. A psicologia ela pode trabalhar numa perspectiva preventiva ou numa perspectiva corretiva. Perfeito. Né? Às vezes eu lido com pessoas que dizem assim, ó, eu invisto para chuchu em viagens, mas eu não vou investir, né? R$100 que seja, alguma coisa para menos ou para mais, numa consulta psicológica, porque eu não invisto, porque as pessoas acham que não vale a pena, mas existem muitas pessoas hoje que estão suficientemente esclarecidas para valorizarem uma intervenção psicológica em alguns casos de família, preservação da integridade de um casal, né? Tem casais que ainda de repente não conseguiram romper, não é? Aquele vínculo com a família, o cordão umbilical com a família, há muitas intervenções de pai, de mãe, de avós, por mais que a gente deva se relacionar, mas é preciso criar um vínculo de uma individualidade, a privacidade dessa nova família, sem querer romper com a minha relação com a minha família anterior. Então a psicologia hoje ela vai dar, não é? Ela vai trabalhar com essas abordagens e tem pessoas que estão abertas para quê? Não só corretivamente. Meu filho está entrando nas drogas, eu trabalho corretivo. Estamos a ponto de nos separar, um trabalho corretivo. Agora um trabalho preventivo. Então tem muitas pessoas hoje que estão abertas
E aí vem uma palavra de orientação rápida para eu terminar essa minha fala, pastor, que é assim, eu costumo falar para os meus alunos de psicologia, né, de psicologia pastoral. Na verdade, a terminologia certa nessa instituição que eu dou aula seria a clínica pastoral, não é? Eu costumo dizer o seguinte, existem dois grandes quadros que são reconhecidos na psicologia, os quadros neuróticos e os quadros psicóticos. A psicose é uma doença mental, esquizofrenia, etc. e tal. A neurose, existem processos neuróticos extremamente avançados. Agora todos nós, de alguma forma, nós temos algumas neuroses. Tem gente que gosta de ficar lustrando o sapato toda hora, que quer ficar limpando as coisas toda hora. Não é um doente mental, mas é um quadro, de repente, neurótico, normal, que deva, de repente, passar por um aconselhamento pastoral ou então um serviço profissional de psicologia. E hoje tem muitas pessoas abertas para essa realidade, mais esclarecidas, porque até um tempo atrás, e hoje tem pessoas que pensam assim, passar no psicólogo é coisa de louco e não necessariamente passar no psicólogo. E digo mais, nem no psiquiatra é coisa de louco. O psiquiatra ele cuida do doente mental, mas não só do doente mental. Até isso que o senhor falou é interessante, né? Por exemplo, você está fazendo um trabalho preventivo, então você está se cuidando, precavendo uma possível piora ou uma possível doença, uma possível quadro pior, né? Na questão da vida. Veja, não querendo aqui, a gente vai falar daqui a pouquinho, questão do síndrome de Burnock, depois a gente vai, esgotamento físico, mental, etc. e tal. O psicólogo não vai dar medicamento, porque o psicólogo não trabalha com medicamento, ele vai fazer uma psicoterapia, etc., vai levantar uma série de fatores, não é? Uma terapia, um relaxamento, alguma coisa assim, alguma intervenção do trabalho psicológico. Agora, de repente, essa pessoa, se tiver com uma síndrome de Burnock, um esgotamento físico, emocional, de repente ela deva passar por um serviço de psiquiatria. E você não vai precisar ficar avisando para o Brasil que você foi num serviço de psiquiatria. Não é? Ninguém precisa ficar sabendo. Né? E qualquer coisa já quer colocar no Facebook. Né? Fui no psiquiatra. É outra síndrome aí já. Exatamente. Né? Não precisa se envergonhar, porque qualquer pessoa normal, ele pode, de repente... Agora, se a pessoa está com esse esgotamento, com essa situação estressante, às vezes vai no psiquiatra, ele vai lá dar lá um Rivotril, né? O princípio ativo seria o clonazepam, né? Um antidepressivo, um calmante, não é? Um calmante, e de repente essa pessoa vai enfrentar esse quadro de estresse momentâneo, não que vai ficar dependendo do medicamento para a vida toda, mas vai enfrentar esse quadro de estresse com acompanhamento médico de uma forma mais positiva. Glória a Deus. É isso aí. Professor, essa nossa última pergunta do primeiro quadro é: qual o grau de relacionamento entre a psicologia e a teologia? O que essas duas ciências têm em comum? Veja, é justamente coisas, eu particularmente vejo nessa perspectiva, coisas que anteriormente eu já dei até uma pontuada. Desde que nós reconheçamos que a teologia é a rainha, né, de todas as ciências, o todo o saber, porque teologia é o estudo de Deus, Theos é Deus, logia é o tratado, o estudo de Deus. Então, desde que a gente submeta tudo a Deus, reconhecendo as limitações de qualquer ciência, ou astronomia, psicologia, psiquiatria, qualquer outra coisa. Agora, a psicologia é muito importante, que ela vai desmistificar algumas coisas que hoje, de repente, em alguns segmentos religiosos, né? Eu estou falando genericamente, a gente não está aqui circunscrevendo nenhum segmento específico, mas de repente tudo é demônio. E às vezes tem coisas que não é demônio, não é demônio que tá. Tudo é Deus e tudo é o diabo, né, professor? Tudo é Deus e tudo é o diabo, né? E a pessoa não faz mais nada, né? Fazendo uma brincadeirinha, coitado do vermelhão, né? Entendeu? Tá levando a culpa de coisa que ele não tem nada a ver, né? Coitado não vai levar isso a sério. É só uma brincadeirinha, entendeu? Então, tudo é o diabo. Tudo é o diabo, né? Por mais que, logicamente, o diabo é o pai da mentira, ele veio para roubar, matar e destruir. Ok, tá bem claro isso. Agora, existem casos que de repente às vezes tem casais que estão com problemas, por quê? Porque há um desrespeito público do esposo em relação à esposa, ou da esposa em relação ao esposo, frente de outros familiares, frente de amigos, frente de igreja. Isso vai desgastando a relação do casal.
Uma orientação psicológica numa situação dessa, ou um aconselhamento pastoral, ou um serviço de psicologia, vai desmistificar esse mito, vai tirar esse mito de que isso é uma coisa maligna necessariamente. Não, esse é um comportamento negativo que está sendo mantido nesse núcleo familiar, que deva ser retificado. Logicamente que Deus, ele precisa estar em tudo. Agora, não é o diabo que está fazendo isso, é esse crente que precisa ouvir a palavra, né? Ouvir algumas recomendações, por exemplo, a recomendação que o pastor da igreja de Jerusalém, o irmão do Senhor Jesus, o apóstolo Tiago, ele diz lá em Tiago 1,19: meus irmãos, que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque na ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, às vezes não é questão de ficar atribuindo ao diabo, ao mundo espiritual, são modelos comportamentais, atitudinais que nós precisamos desenvolver na nossa vida pessoal e interpessoal, relacional, com a família. E a psicologia ela vem dar essa contribuição para desmistificar alguns processos que às vezes as pessoas concentram só na manifestação espiritual. Glória a Deus. É isso daí. O nosso programa hoje está super especial. Estamos falando com o especialista, pastor Djalma Lopes. E eu queria mandar um abraço para todos os nossos alunos do ITSID, do curso de Gestão Eclesiástica. Um abraço a você, pastor André, um abraço, pastor Israel e todos os nossos alunos. É um prazer ter vocês conosco aí em sala de aula e também ligadinho no programa Cristo na Mente, Brasil Diferente. E você, nosso ouvinte, já acessou www.itsid.com.br? O site do ITSID está de cara nova, mais de 7 cursos para você observar e analisar a grade dos cursos, grade curricular. São muitos vídeos, o programa Cristo na Mente, Igreja Diferente, está lá com as suas 2 últimas edições. Essa aqui é a 3ª edição. Você pode navegar à vontade, curtir à vontade e também tem que curtir a nossa fanpage oficial no facebook.com/ITSID, tá certo? A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Estamos de volta com o programa Cristo na Mente, Brasil Diferente, e é um enorme prazer ter você em nossa sintonia e audiência. Quer fazer um curso de teologia abençoado? Você quer conhecer de verdade a palavra de Deus? Acesse agora www.itsid.com.br e conheça todos os nossos cursos. Você pode curtir a nossa fanpage oficial, facebook.com/itsid. Você que está ligadinho no programa, hoje nós estamos falando sobre teologia e psicologia com o pastor e professor Djalma Lopes, que está trabalhando muito bem essas questões. É um enorme prazer ter você em nossa companhia. Pastor, nessa segunda parte do programa, a gente estava conversando aí sobre a questão do ministério pastoral, a clínica pastoral. Qual a necessidade do dia a dia do pastorado, do pastoreio, ainda nessa área da clínica pastoral? Tem crescido o número de pastores que têm buscado especialização em psicologia pastoral, em clínica pastoral. Quais são os prós e os contras disso? Ele não pode pender muito para um lado, para o outro. Como que dá temperança nesse caso? Veja, eu acho que nenhum tipo de conhecimento acadêmico ele deva substituir a nossa vida com Deus, a nossa comunhão com Deus. Nós temos frases que foram deixadas desde Charles Spurgeon, Martin Lutero, né, que sempre evidenciaram uma vida de oração. Então nada vai substituir a nossa comunhão com Deus, a nossa leitura devocional da palavra de Deus. Agora, o conhecimento acadêmico ele é importante, levando em consideração esses fatores, que de certa forma anteriormente nós já demos até uma pontuada, mas é sempre interessante a gente estar reiterando, estar ratificando essas coisas, é sempre importante. Existem muitas situações, só para dar um exemplo, existem muitas situações onde há lideranças que não sabem lidar com o aspecto transferencial. Esse termo transferência é originado da psicanálise, onde fala de todos aqueles sentimentos afetivos, emocionais, que um paciente, que uma pessoa pode dedicar à figura de um pastor, de um conselheiro, de um psicólogo. E se o conselheiro não estiver consciente disso, e o serviço, a formação acadêmica em psicologia, nesse sentido é importante.
nesse e noutros sentidos, porque vai conscientizar essa pessoa no trato, não é, dessa relação transferencial. Quantas situações, às vezes, alguém está com um problema afetivo na família, a esposa, vamos imaginar, está com um problema afetivo, e o conselheiro de repente também está lá com seus problemas. Aí, irmão, você está com um problema aqui, você está com um problema ali. Então, quem sabe a gente, né? A gente também vamos sair desse problema. Por quê? Porque não soube lidar, não teve a mínima competência moral, ética e também um conhecimento acadêmico. Não que só o conhecimento acadêmico por si só vai me dar essa bagagem, mas é interessante que eu saiba dessa realidade, que eu saiba, que eu esteja consciente dessa realidade. E isso é tratado mais pormenorizadamente em cursos de graduação ou de pós-graduação na área da psicologia. Então vai me dar essa consciência, essa competência. Não só esse é só um indicador que eu estou comentando, só um indicador. Tem uma série de outros indicadores. Mas esse é um fator que tem gerado prejuízos para igrejas locais e para famílias, onde pessoas que não têm essa competência, não têm essa ciência de trabalhar com um elemento transferencial, ele começa a corresponder com essa transmissão de sentimentos por parte do aconselhante, começa a corresponder, e aí se a pessoa não sabe estabelecer um limite, ao invés de ajudar, no fim prejudica-se o aconselhando e o conselheiro também fica prejudicado. Então o conhecimento psicológico nunca é demais, desde que, não é? E os pastores sabem disso, as pessoas estão recebendo um esclarecimento já há algum tempo muito importante, que é necessário acessar os cursos de graduação, de pós-graduação na área do aconselhamento pastoral. É importante para que a gente tenha uma interpretação mais holística, mais ampla das coisas e não fique somente uma visão cônica, mas tenhamos uma visão mais periférica, mais holística, mais ampla. Não é? Agora, sempre reconhecendo que nada, nenhum conhecimento deva substituir a nossa comunhão, a nossa interação, a nossa leitura devocional da Palavra de Deus e o nosso momento de oração. Glória a Deus. Professor, é justamente isso, nessa questão da liderança. Qual a importância da saúde psicoespiritual do líder? Porque hoje em dia a gente vê que falta bastante suporte qualificado para a liderança da igreja. Por exemplo, as igrejas neopentecostais estão cada vez mais abrindo as suas igrejas 24 horas. A igreja fica aberta de manhã, à tarde, à noite, na madrugada, e fica pastor lá para dar suporte. O pessoal vem para perguntar para ele se tem algum problema ou não, que ele está passando uma dificuldade. Como que fica a vida espiritual, psicoespiritual desse líder, se ele não tem tempo de ser instruído por alguém? O que ele precisa fazer? Porque o senhor está falando que é importante ter uma vida de oração, que a questão acadêmica não pode substituir a questão espiritual, no caso teológica. O que esse líder tem que fazer? Na verdade é assim. Às vezes eu converso com amigos, com companheiros e eu respeito. Aqui a gente não vem para apresentar uma ideia contundente, achando que a gente é o dono da verdade. Não. Só que quando eu vejo às vezes algum companheiro dizendo, sou teu pastor 24 horas por dia, isso é complicado. Isso é complicado. Para mim hoje, se esse é o perfil ministerial, eu não sou esse ministro. Eu falo claramente para quem quiser ouvir. Mas só que é o seguinte, o tempo que eu tiver, você vai ter uma pessoa idônea e íntegra. A não ser que a igreja me caracterize como ministério integral e me dê um salário condizente para que a gente possa se manter, ministério integral. Agora veja, entendam bem o que eu estou falando aí. Ninguém está descartando o exercício do ministério pastoral. Eu sou pastor de ovelhas. Eu gosto de lidar com pessoas. Tanto é que eu fiz psicologia. Agora, não necessariamente a pessoa precisa fazer psicologia para dizer que é pastor de ovelhas. Só que, se isso servir como um dado comprobatório para a minha história de vida, esse é um dado comprobatório também. Não que essa é a condição sine qua non. Tem gente que não fez psicologia e pode amar muito mais ovelhas, pessoas do que eu. Ok? Agora, essa coisa de 24 horas por dia é muito complicado. Porque nós temos trabalho, nós temos família, você precisa ter uma dieta alimentar adequada. Tem gente que fica comendo pelas beiradas, aí amanhã depois começa a dar problema no coração. A gente tem uma infinidade de casos aí que a gente, tá com problema no coração aqui, tá com problema ali.
Às vezes está faltando o quê? Uma caminhada, uma dieta alimentar, momentos de relaxamento. Agora, tudo com disciplina, não é? Você não vai ficar relaxando o tempo todo, vai ficar em berço esplêndido o tempo todo. Eclesiastes capítulo 3, famigerado texto. Há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Então, eu preciso ter as minhas rotinas, logicamente, tem os desvios padrões, onde eu vou trabalhar um pouco mais para lá ou um pouco menos para cá, talvez. Entretanto, os obreiros, a liderança precisa ter o seu momento de lazer também, o seu momento de comunhão com a família. Senão a gente cuida tanto dos outros, isso aconteceu em décadas passadas, e hoje também pode acontecer, a gente cuida tanto dos outros e às vezes esquece de cuidarmos da nossa vida e da nossa família. Glória a Deus. É isso aí. Você que está ligadinho no programa Cristamente Brasil Diferente, pensou teologia, faça ITCID. O ITCID está com uma promoção hoje para o curso básico em teologia à distância. O curso contém 13 matérias, você vai aprender teologia sistemática, doutrina de Deus, doutrina do Espírito Santo, a doutrina do pecado, a doutrina da salvação, doutrina de escatologia, muitas informações para você que quer servir a Deus de verdade, com conhecimento de causa e tudo mais. Acesse agora o www.itcid.com.br e para você que dizer que ouviu no programa Cristamente Brasil Diferente, vai pagar apenas R$ 199. É isso mesmo, são 3 apostilas com mais de 300 páginas cada uma, DVD, auxiliar, certificado, histórico escolar por R$ 199. Você tem algumas vantagens de ser aluno ITCID. Plantão, tirar dúvida via e-mail, Facebook, WhatsApp. Você também tem carteirinha de estudante para pagar desconto em cinema, em teatro, em estádio de futebol e muito mais. Você pode acessar isso mesmo, www.itcid.com.br e vai pagar na promoção R$ 199 no curso à distância de teologia. Eu também quero mandar um abraço para o pastor Marcos Neves, ele que é representante da Revista Viva. É isso mesmo, você que pode observar a Revista Viva, você que tem seu ministério, tem sua escola de teologia, tem alguma empresa e deseja divulgar para um público cristão, Revista Viva, você pode acessar aí www.aviva.com.br, www.aviva.com.br, ficar por dentro de como anunciar a sua empresa e de como anunciar os seus produtos para um público-alvo cristão. Tá certo? Deus abençoe você em nome de Jesus. Professor, a gente está falando aqui, e isso aí é muito interessante e é preocupante nessa questão do meio acadêmico, e olha como a gente vem tratar uma questão que o senhor estava dando até uma pincelada aí, a síndrome de Burnout, né? Então cresce a cada dia mais as dificuldades no desenvolvimento do ministério pastoral por conta de diversos problemas decorrentes de uma sociedade diversificada. Então o pastor ali na igreja local, ele pega mais problemas que o pastor setorial, ele pega mais problemas que o pastor presidente, no caso, né? Porque ele está ali de frente com o problema. E aí eu pergunto para o senhor, quais são os cuidados que a liderança precisa tomar para não acarretar correndo o risco de adquirir o burnout? Quer dizer, o burnout primeiro é definido, então, o burnout é um termo francês, né? Que é um distúrbio psíquico de caráter depressivo. E a síndrome de Burnout, ela é antecedida por um estado de esgotamento físico e mental, cuja causa está intimamente ligada à vida profissional, às atividades. A pessoa vai se envolvendo em rotinas, por mais que a nossa vida é composta de rotinas. Graças a Deus por isso que podemos interagir com uma diversificação de rotinas. Agora precisamos ter muito cuidado com isso, senão a pessoa vai se envolvendo demasiadamente, e até resgatando um pouquinho da nossa fala anterior, a pessoa vai se envolvendo demasiadamente com esse tipo de rotina, e a instituição eclesiástica, não querendo aqui sobrecarregar a instituição eclesiástica, que a igreja do Senhor Jesus, ela tem uma função, tem cumprido uma função para essa nação, e mundialmente falando, uma função assim nobre, resgatando vidas, mas entendemos que os obreiros, que estão aí envolvidos na seara do Senhor, com um tempo de dedicação um pouco maior,
E as grandes lideranças precisam prever e orientar os seus obreiros, até para evitar problemas para a instituição e para a própria família, preservando a vida desses obreiros e da sua família. Então, fazendo com que eles se conscientizem da boa alimentação, uma boa noite de sono, a recomposição do sistema nervoso central pelo sono, nós nos recompomos, recarregamos a bateria, as nossas energias. E tem pessoas que às vezes, noites mal dormidas, má alimentação, uma péssima atividade, não faz o melhor, uma ausência, melhor dizendo, de atividade física, por esse sedentarismo. Então é interessante que as igrejas, as grandes lideranças e nós, subjetivamente, nos conscientizamos. A gente não vai deixar as nossas tarefas no tocante ao reino de Deus, mas é interessante que a gente cuide também dessa casca, desse invólucro que Paulo, lá em 1 Coríntios 3 ou 1 Coríntios 6, ele classificou como um templo do Espírito Santo. Glória a Deus. É isso aí, você está ligadinho no programa Cristo na Mente Brasil Diferente. Agora eu queria chamar a sua atenção, você que é líder de igreja, você que é pastor e tem a sua igreja e deseja transmitir aos seus alunos, aos seus obreiros, ao corpo de membros da sua igreja, um curso de teologia de qualidade. O ITCID desenvolve hoje e ele presta socorro à liderança do Brasil. E o senhor que é pastor e quer colocar um curso de qualidade na sua igreja, entre em contato conosco. diretor@itcid.com.br, acesse o nosso site www.itcid.com.br e a gente vai dar todo o suporte para você que é da zona norte do estado de São Paulo, você que é da zona sul, da zona leste, da zona oeste, da região central, qualquer lugar de São Paulo que deseja ter um núcleo presencial do ITCID na sua igreja, entre em contato conosco, diretor@itcid.com.br, que nós estaremos colocando um núcleo presencial na sua igreja. Estamos chegando mais um final do programa de mais uma edição Cristo na Mente Brasil Diferente e foi um prazer ter o senhor conosco, professor. Que Deus abençoe muito a sua vida. Gostaria que o senhor fizesse as considerações finais. Se quiser mandar um abraço para alguém que está ligadinho no programa assistindo, fica à vontade. Foi um prazer ter o senhor conosco. Eu quero agradecer ao pastor Paulo Henrique, eu quero agradecer aqui o irmão Hamilton, que está dando esse suporte técnico para a gente, a sua família, a você que está aí do outro lado da tela, que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Quero mandar o meu abraço aqui à minha esposa, a missionária Lídia Márcia de Souza Lopes, com quem eu sou casado há 31 anos, e a todos aqueles que amam a obra de Deus. Eu me senti honrado de poder participar dessa programação nobre, que certamente tem enriquecido, tem dado muitas informações importantes para a família nacional e internacional. Glória a Deus. Professor, e se algum líder de igreja que quiser trabalhar com a liderança, quiser levar o senhor que trabalha com palestras para casais, que trabalha com palestras para jovens, todo tipo de instrução acadêmica, teológica e pastoral, qual é o e-mail que esse irmão pode mandar um e-mail, pode ligar para falar com o senhor? Quais são os dados? As pessoas que quiserem contatar conosco, desde que a gente vá para ministrar na sua igreja, para estarmos pregando na sua igreja, então darmos estudo na área de clínica pastoral, para família, para casais, para jovens, para liderança. Pela bondade de Deus, nós temos ministrado aí em muitas igrejas. O meu e-mail é djalmalopsi, LOPSI, Então é como Djalma Lopsi, é a fusão de Lopes e psicologia. Lopsi, L-O-P-S-I, tudo junto. Djalma Lopsi, Djalma Demudo, né? Djalma Lopsi, @hotmail.com. Os meus telefones, 11 99787 6807 ou 3459-6507. Só recapitulando, 9787 6807 3459-6507. É isso aí, a gente fica por aqui. Um grande abraço no seu coração e até a próxima, em nome de Jesus.